Muito bem, regressamos para a terceira e última parte e agora com alguns conselhos no nosso Guia do Empreendedor. Muito bem, hoje no Guia do Empreendedor temos Elvis Bartolomeu, que vai nos falar de alguns conceitos ligados à administração de finanças. Mesmo para introduzir esta conversa, dizer que administrar as finanças da empresa é um desafio quando o empreendedor não domina certos conceitos, como é o caso de faturamento, lucro, capital de giro e ponto de equilíbrio, isto segundo alguns especialistas. Os mesmos especialistas defendem que quando esta responsabilidade se junta às demais, como a gestão da produção e de funcionários, surge o risco de não dar a atenção necessária a determinados fatores, como as dívidas ou necessidades de investimento, o que pode colocar um negócio em risco. E é mesmo sobre isto que vamos falar, sobre como administrar finanças. Começando, antes de mais, boa noite e muito obrigado por ter acedido o nosso convite, Elvis Bartolomeu. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Ralf. Muito bem, começando por esta questão de administrar as finanças da empresa, como deve ser gerido o caixa da empresa? A questão da separação das contas, como pagar, que contas devem ser pagas pela empresa, que contas devem ser pagas fora por fundos próprios. Gostaria que esclarecesse esta questão. Bom, essa questão é uma questão muito delicada. Eu tomo em consideração que é um dos maiores pilares para o crescimento ou desenvolvimento de uma empresa. Podemos considerar a caixa da empresa, algumas pessoas consideram a faturação como se fosse o lucro. E a faturação não pode ser vista como um lucro. A faturação é o que a empresa fatura e no meio disso tudo tem contas que a empresa tem que pagar. São contas correntes, que é o exemplo do salário dos colaboradores, são os pagamentos de telefones, são os próprios salários dos administradores da empresa, onde não se pode misturar os pagamentos pessoais do administrador tirando do caixa. Estaria a falar de que exemplo? Então, estaria a dar um exemplo, mais ou menos, que o administrador lhe apetece ou tem que sair para ir almoçar com alguns amigos e não pode usar o valor de caixa, o valor da faturação para almoçar com alguns amigos, mas pode retirar aquele valor sendo um crédito ou um empréstimo do seu salário para pagar o almoço com os amigos que ele quer para os almoços, assim como para a aquisição de uma viatura pessoal, que seja uma viatura dele, não uma viatura funcional do serviço. Então são coisas que não têm nada a ver com a vida pessoal. Nesta senda, como deve ser gerida a questão dos comprovativos dos gastos? Independentemente de estar relacionado com a empresa, como é que deve estar estruturado isto? É pertinente. O comprovativo dos gastos tem que respeitar a exigência do contabilista, seja do contabilista ou de um guarda-livros. Quando um guarda-livros pede o justificativo, não é por uma questão de desconfiança, é uma questão de organização. Mas no caso do nosso país, nós percebemos isso como uma questão de desconfiança ou é abuso. Está-me a pedir o recibo a mim, recibo de quê? Mas não é uma questão de abuso nem de desconfiança, é uma questão de apresentação de contas. Tem que se apresentar contas. Ok, requisitou-se um valor ou tem um fundo de maneio que é para crédito, é para abastecer a viatura. Tem o seu comprovativo. Não custa chegar lá, abasteceu a viatura, pediu o comprovativo e chegou, apresentou o comprovativo. É uma questão leal em termos da administração da empresa. É uma questão de que tem que se ver o que é que se gastou e o que é que ainda existe para poder se gastar mais consoante os comprovativos. É muito importante, não só pelas finanças da empresa, mas pela transparência e de um exemplo de uma boa gestão. E sobre os riscos na questão das finanças, como eles devem ser assumidos? Essa é uma das peças muito fundamentais. Os riscos da empresa, em termos de valor de caixa, é preciso ser pontual, principalmente o que tange em honrar o compromisso dos fornecedores. É preciso honrar o compromisso dos fornecedores. Por que é que eu digo isso? Não é possível uma empresa funcionar com o salário dos colaboradores em atraso e a pagamentos dos fornecedores também é atraso, e são coisas que podem trazer problemas sérios em termos da empresa, que é em termos do funcionamento diário da empresa. Existem coisas pontuais que têm que ter o valor de caixa e não pode ser misturado. São assuntos que não podem ser misturados, são assuntos completamente diferentes do caixa pessoal e do caixa da empresa. São assuntos
E completamente diferente. Não se pode misturar. Não se pode misturar, isso não se mistura. É água e óleo, não se mistura. Muito bem. Agora, mesmo na rota final deste Guia do Empreendedor, sobre a questão do orçamento, a questão das compras e dos custos, o que tem a dizer sobre estes aspectos? Também é uma das peças muito importantes, que nós não podemos dar um passo para alguma compra sem saber o que é que nós temos no caixa, neste caso o orçamento para aquisição de certo tipo de bem ou de serviço ou de alguma compra que nós temos que adquirir. Isto para dizer que existem compras que é preciso fazer de uma maneira minuciosa e com pente fino. A linguagem popular tem dito muito pente fino. Estaria a falar de que bens, neste caso, que devem ser passados? Pode ser uma viatura. Se é uma aquisição de uma viatura, não é possível adquirir, por exemplo, por mais que a empresa tenha muito dinheiro ou tenha fundos suficientes, não adquirir uma viatura com uma manutenção dispendiosa para fazer um trabalho da empresa se há viaturas de baixo custo e com uma manutenção um bocadinho com menos gastos. Então, são essas coisas que é preciso ver. Existe uma situação de nós podermos poupar e ganhar mais em termos de investimento da empresa. Assim como eu tenho dado muitos exemplos, que algumas pessoas acham que são exemplos ridículos, mas o orçamento tem que existir, que é como se estivesse a fazer uma matapa, ou uma couve, ou uma nhangana, ou um camarão. Então, tudo tem os seus conteúdos. Vamos falar dos condimentos que precisam entrar na panela, que é o alho, é o óleo, é o azeite, e outras coisas são substituíveis. Independentemente do que o paladar não é o mesmo, mas são substituíveis. Então, na administração, na aquisição, é igual. Se sabe que a couve tem que entrar coco, tem que entrar amendoim. Se não há dinheiro de coco, então não terá couve com coco e amendoim. Terá só couve com coco. Então, tem que saber se interessa ter couve com coco e amendoim ou couve com coco. Quem vai consumir? Essa pessoa que vai consumir essa couve gosta. Ok, não tem um valor para o amendoim. Vai fazer couve com óleo? A pessoa que virá, ele gosta dessa couve com óleo? Quantas pessoas vai agradar com essa couve com óleo? Então, são esses exemplos que é preciso nós termos quando estamos a avançar para uma questão de orçamento, que é uma questão do exercício diário da empresa. É muito importante. As mulheres são conhecedoras dessa matéria, elas dominam muito. Muito obrigado, Alves Bartolomeu, por estes conselhos que deixou ficar aqui no nosso Guia do Empreendedor. E para si, caro telespectador, que porventura tenha um negócio e pretenda dinamizá-lo, entretanto não sabe, melhor dizendo, como aceder a um crédito, aqui fica a nossa dica no nosso simulador único. Imaginemos uma empresária moçambicana, 42 anos de idade, que gostaria de ter acesso a um crédito à habitação para fazer obras de remodelação na sua casa de férias. Comecemos pelos valores base. Ela tem um rendimento médio mensal de 56.700 meticais e pode pedir um crédito até 85% do valor total destas obras, neste caso 960 mil meticais. Tem uma situação financeira regularizada, sem dívidas e o salário domiciliado no Banco Único. Vamos fazer as contas. Aqui temos o valor total solicitado e aprovado, 960 mil meticais, pago num período de 15 anos e sujeito aos termos e condições aplicáveis. Aqui uma nota importante. Cada prestação não deve exceder 1/3 do salário líquido médio mensal. Nesta simulação, prevemos uma prestação mensal de 16.860,45 meticais, paga em 180 meses. E uma cliente satisfeita com crédito aprovado. Saiba mais na página do Banco Único. Ser único muda tudo. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Economia e Negócios, no dia em que estivemos a falar do impacto das SES na economia nacional. Como vimos, os estragos foram grandes e o país corre agora atrás dos prejuízos. Entretanto, contamos consigo, caro telespectador, para deixar ficar o seu comentário, a sua opinião sobre este e outros assuntos relacionados à economia nacional. Pode fazê-lo através do nosso endereço eletrônico, que é o economiaenegócios@miramar.co.mz. Nós voltamos na próxima semana com mais temas, mais debate e mais reportagens. Boa noite e até a próxima.